Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é pastor Luciano Lúcio. Nós estamos aqui em mais um dia para podermos ouvir uma palavra junto com vocês. De antemão eu quero fazer uma oração para te desejar um bom dia. Pai eterno, neste momento nós estamos na tua presença e queremos nesse instante, Senhor, orar pelos teus filhos que estão me ouvindo nesse instante. Meu Deus, aonde estiver um irmão, uma pessoa que esse vídeo alcançar, que a tua bênção, Senhor, possa chegar até eles agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá, Senhor, uma alegria de meditar na tua palavra nesta manhã e aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, que nós possamos, Senhor, levar, ó Pai, ao coração dos aflitos e daqueles que estão esperando a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Eu quero já rapidinho pedir a você que você medite comigo num texto que está no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo de número 27 e 28, que diz assim: Ele salva, livra, opera sinais. Olha aí o que diz aí. E maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Meus queridos irmãos, nesta manhã, a minha reflexão está subordinada ao tema Daniel, um profeta fiel no exílio. Nós sabemos que Daniel é um dos maiores personagens que a Bíblia pode falar. No Antigo Testamento, Daniel foi uma voz profética numa terra pagã. Daniel foi testemunha fiel em momentos difíceis, em circunstâncias difíceis, mas ele foi testemunha porque revelara segredos que Deus havia revelado a ele para toda a humanidade. Daniel, então, para nós é um grande exemplo de um crente fiel, que se manteve fiel por toda a sua vida, ao ponto da Bíblia Sagrada elogiar Daniel, como por exemplo, em Ezequiel 14:14, a Bíblia diz que ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, e aí a Bíblia diz assim, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça. Olha só, a Bíblia chama Daniel de um homem justo e que aplicava a justiça. Mas nós sabemos que no fundo histórico, Daniel no ano de 607 a.C., no reinado do rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, Nabucodonosor iniciava seu reino, seu domínio, e ele invadiu o reino de Judá, sitiou Jerusalém e destruiu. E nós sabemos que ele levou cativo muitos judeus para a Babilônia. E dentre aqueles que ele levou estava Daniel, um jovem de aproximadamente 16 anos de idade. Nessa invasão, os pais de Daniel, por certo, devera ter sido mortos, porque nós não encontramos relato dos seus pais. A Babilônia se tornou uma cidade poderosa, com muros enormes, com suntuosos palácios, edificações, uma cidade pagã, onde o povo se sacrificava para os ídolos, e a Babilônia então era berço de vaidade, de ostentação e de impiedade. Uma cidade onde nós sabemos que o povo caminhava totalmente oposto aos padrões divinos. Mas lá estava Daniel. Daniel foi morar no palácio como cativo, foi instruído na Babilônia como servir na corte de Nabucodonosor. Mas nós sabemos que Daniel, ele não seguiu os padrões da Babilônia. E nós vamos entender isso no final da história de Daniel. Vamos ver que ele passou a vida toda dele como exilado, viveu 69 anos, mas de uma forma irrepreensível, em uma corte corrupta. Ocupou posições elevadíssimas no reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário e de Ciro. Mas esse Daniel nos cativa porque Daniel é um exemplo. Porque Daniel tinha características.
Se você ler em Daniel 10:11, Deus chama Daniel de um homem muito desejado. Desde pequeno, aprendeu o valor da oração. Os seus pais lhe haviam ensinado a buscar o Senhor. Ainda mais agora que ele estava no cativeiro, aí que ele buscou ao Senhor. E nós vamos ver também em Daniel 6:10, que Daniel colocava-se de joelho 3 vezes ao dia e orava. Isso era uma característica importante. Então Daniel era um homem de oração. Mas Daniel também vai passar por muitas provas. E dentre as provas foi quando ele chega em Babilônia. Os jovens estavam sendo educados e havia a proposta de que ele tinha que participar dos manjares do rei. Mas Daniel escolheu ser fiel. Daniel ousou conservar-se o seu corpo, o seu coração puro. Ele escolhe então viver de acordo com a vontade de Deus. Ele abriu mão do manjar do rei, da comida requintada do rei, para comer apenas legumes. Daniel então vai ser agora a luz que está brilhando no meio das trevas. Daniel vai fazer a diferença. E nós sabemos que nós somos chamados para fazer a diferença. Os vitoriosos não são aqueles que cedem. Sansão cedeu à pressão e perdeu a sua força. Arão cedeu à pressão do povo e construiu um bezerro de ouro. Mas, no entanto, José não cedeu à pressão, à tentação e foi honrado por Deus. Salmo 25:14 diz que o segredo do homem é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então Deus, olhando a fidelidade de Daniel, olhando a minha e a sua fidelidade, ele por certo nos revelará os seus segredos. Daniel tinha uma vida submissa, tinha um coração puro, santificado. Daniel tinha a unção de Deus na sua vida, ao ponto de Daniel ser lançado na cova dos leões por intrigas de alguns. Ele agora já idoso, depois de muitos anos, depois de mais de 60 anos vivendo no exílio, ele é lançado na cova dos leões. Mas Deus não deixou Daniel morrer. A Bíblia diz que Deus se revela a Daniel. Deus vai até a cova dos leões, fecha a boca dos leões. No Daniel 6:22 fica claro: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele enviou o anjo dele nesta manhã para fechar a boca dos leões. Ele também passou por um decreto. Esse decreto de Ciro levou então para a cova dos leões. Mas nem assim ele abriu mão. Nem assim ele deixou de adorar a Deus. Nenhum decreto pode nos fazer tirar a nossa adoração. Nós sabemos que os decretos estão aí, mas você pode continuar adorando ao Senhor. Como Daniel, um profeta que sobreviveu a decretos, a intrigas, um profeta que foi levado à cova dos leões, mas mesmo assim, ele não abriu mão. Ele preferiu continuar com o auxílio de Deus. E o auxílio de Deus nunca falhou e nem falhará. O auxílio do governo pode falhar. As guerras estão aí, as doenças, as dores, as aflições. Mas Deus continua te auxiliando e te protegendo em qualquer circunstância. Saiba você nesta manhã que Juízes 7, o povo gemia sobre a escravidão midianita e Deus enviou o auxílio. Veio Gideão com seus 300. Você saiba que Deus, ele quer operar maravilhas na sua vida, como operou na vida de Daniel. Salmos 30, versículo 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo da prova é passageiro, o tempo da aflição vai passar, mas no amanhecer vai haver livramento de Deus. No amanhecer Deus vai produzir curas, libertações. O dia vai clarear, o sol de Deus vai brilhar e Deus vai operar maravilhas. Fique com esta palavra nesse dia e saiba que o Senhor salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu e na terra, e Ele vai te salvar da cova dos leões como salvou Daniel. E este Daniel prosperou, você também vai prosperar. Que Deus te abençoe,
Que Deus possa continuar te abençoando e seja profeta como Daniel. Não saia de onde o Senhor te chamou e Ele por certo estará com você em todos os dias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, se Deus permitir, nós estaremos novamente aqui. Receba esta palavra e seja abençoado em nome de Jesus.